Se você realmente quer morar em Portugal, assista esse vídeo, ele poderá mudar sua vida. Você vai descobrir como morar em Portugal de maneira fácil e prática, sem nunca mais se preocupar com vistos e imigração. Vou lhe revelar os segredos por trás do visto de trabalho D1 e visto de empreendedor D2. Preste bem atenção, que ainda vou lhe contar a grande verdade sobre a postura do governo português diante da imigração brasileira, que a mídia no Brasil não mostra. Mas antes, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já imaginou se pudesse morar em um lugar seguro, onde você e sua família pudessem andar na rua sem medo, longe da violência do Brasil? Nosso país tem muitos problemas que nos levam a refletir se vale a pena viver nossa única vida no Brasil. Infelizmente, já faz parte da cultura brasileira passar a perna em alguém, tirar vantagens, o tal jeitinho brasileiro. A desonestidade dos políticos brasileiros é apenas um reflexo da desonestidade da sociedade. E a corrupção e a impunidade só nos mostram que tudo isso não vai mudar, pelo menos não agora. Se você realmente quer morar em Portugal, assista essa apresentação até o final, que em 5 minutos você vai descobrir como morar em Portugal de maneira fácil e prática, sem nunca mais ter que se preocupar com vistos e imigração. E ainda você vai entender por que muitos brasileiros vivem de forma ilegal em Portugal, mesmo Portugal sendo um dos países mais fáceis para nós brasileiros se legalizar. Olá, meu nome é Marcos e moro em Portugal há 3 anos com a minha família. Neste período, ajudamos muitos familiares e amigos a mudarem para Portugal. Hoje, estamos estabilizados no país e desfrutamos de muita qualidade de vida e, principalmente, segurança, algo que não tínhamos no Brasil. Portugal é hoje o 3º país mais pacífico e seguro do mundo para se viver, muito longe do Brasil, na 108ª posição. Aqui podemos andar nas ruas livremente, sem medo algum da violência. Mas para chegar até aqui e poder lhe mostrar o caminho, passamos por muitas dificuldades. E para que você entenda como viemos morar em Portugal e como eu posso ajudar você a vir também, eu vou lhe contar um pouquinho da minha história. Prometo que será rápido. Mas antes, desligue tudo, feche o Facebook e preste atenção, que o meu objetivo é lhe ajudar a morar em Portugal legalmente com a sua família. No Brasil, eu morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e assim como a maioria das pessoas, diariamente ia ao trabalho de ônibus. E como eu saía pela manhã e voltava no final da tarde, pegava o ônibus sempre lotado. Mas eu tinha grande vontade de comprar um carro, não só para ir ao trabalho, mas para dar mais conforto e segurança para a minha família. Foi então que em maio de 2012, eu consegui comprar meu primeiro carro. Era um carro usado, porém em bom estado. Mas como muitos brasileiros, fui vítima de assalto. Exatamente 7 meses depois, chegando em casa do trabalho às 18h30, fui abordado por 2 homens em uma moto. Apontaram uma arma na minha cabeça, desci do carro e não pude nem pegar minha mochila, com notebook, carteira, documentos e chocolate que eu tinha comprado para as minhas filhas. Foi uma sensação tão grande de impotência, levaram as minhas coisas em frente ao portão da minha casa, sem que eu pudesse fazer nada. Fiquei quase 1 hora na delegacia para registrar a ocorrência e percebi que a polícia não me ajudaria a localizar meu carro. Cheguei em casa e chorei por horas e horas, pois como não tinha condições de pagar um valor absurdo que me cobraram para fazer o seguro, fiquei sem o carro, tendo ainda que pagar 41 prestações. Voltei a usar ônibus para ir e vir do trabalho com uma grande sensação de derrotado pela violência. E ainda pouco tempo depois, minha mãe teve a bolsa arrancada de seus braços a 2 quadras do seu trabalho. Nem mesmo uma senhora escapa da violência no Brasil. Passei então a viver atormentado, com muito medo de que algo ruim acontecesse com minha família. Foi então que eu decidi levar a minha família para morar em um lugar mais seguro. A partir daí, comecei a pesquisar cidades com baixo índice de violência e descobri algumas na Serra Gaúcha e também em Santa Catarina. Porém, eram todas cidades pequenas. As cidades maiores já estavam tomadas pela violência. E essas cidades, apesar de terem excelentes padrões de vida, deixavam a desejar em estrutura, universidades, hospitais, emprego. De certa forma, ficaríamos dependentes de cidades maiores. Mas eu tinha um compromisso, não só comigo, mas com a minha família, de levar todos para morar em um lugar seguro e civilizado, onde minhas filhas pudessem crescer com segurança e educação de qualidade. E ainda as notícias no Brasil só traziam escândalos de corrupção,
crimes sem punição, o aumento constante da violência. Tudo isso só me mostrou que o que eu buscava para as minhas filhas eu só encontraria fora do Brasil. Outro momento que impactou muito foi na virada do ano de 2013 para 2014, que em meio aos fogos de artifício, a filha de um amigo, com apenas 4 anos de idade, foi atingida no braço por uma bala perdida, brincando na sala de casa. Esse foi um momento revoltante, pois tenho 2 filhas e sei o quanto priorizamos o bem-estar delas. Tudo ocorreu bem e hoje essa família vive também aqui em Portugal. Foi então que esse meu amigo, em uma conversa sobre ir embora do Brasil, me contou que um primo dele estava nos Estados Unidos há um ano. Então comecei a pesquisar sobre os Estados Unidos e também acabei encontrando informações sobre a Austrália, Canadá e Portugal. E então eu descobri que entre todos esses países, Portugal é o mais barato para se viver, é o mais fácil para nós brasileiros permanecermos legais no país e também o mais fácil para se adaptar pela língua e os costumes, e ainda tem um clima muito agradável. Conversei com minha esposa e decidimos que iríamos morar em Portugal. O grande problema que me atormentava e me tirava o sono era como eu faria isso com mulher e 2 filhas pequenas, pois não queria que elas passassem nenhum tipo de dificuldade. Então passei a estudar sobre o país, sobre vistos, escolas, emprego, custo de vida, e quanto mais eu pesquisava, mais eu queria estar em Portugal. Comecei a criar planejamento para a nossa mudança, calculei os valores necessários, emitimos os passaportes e comecei a pesquisar sobre os vistos para residir no país. Foi aí que descobri que precisava de informações mais concretas, pois para sair do Brasil já legalizado, não seria tão fácil como imaginei. Então passei a me aprofundar sobre os vistos, fui ao vice-consulado de Portugal em Porto Alegre e saí de lá ainda confuso. Liguei para o consulado de São Paulo e foi a mesma coisa. Eu precisaria do visto D1, que é o visto de trabalho. Mas aí eu percebi que, na verdade, ninguém falava como realmente emitir os vistos de forma correta. Foi aí que eu entendi porque muitas pessoas viviam de forma ilegal em Portugal. Agora eu vou lhe mostrar a grande verdade por trás dos vistos. São 7 os tipos de vistos de residência para Portugal. Visto D1 para trabalho, visto D2 para empreendedores, visto D3 para atividades de investigação ou de alta qualificação, visto D4 e D5 para estudantes de intercâmbio e para estudar em Portugal através do Enem, visto D6 para reagrupamento familiar e o visto D7 para aposentados. De forma geral, os vistos devem ser solicitados ainda no Brasil. Porém, os vistos D1 e D2 têm algumas particularidades que ninguém fala. Por exemplo, o visto D1 de trabalho, na teoria, deveria ser solicitado ainda no Brasil, através dos consulados. Porém, para que isso seja possível, você precisa conseguir um emprego em Portugal. Passei desesperadamente a me informar como conseguir trabalho em Portugal, estando no Brasil. Pesquisei sobre formato de currículo europeu, cartas de apresentação e muito mais. Mas descobri que para conseguir um emprego em Portugal, é preciso estar em Portugal. Mesmo tendo uma formação, encontrei muitas dificuldades. Assim como no Brasil, em Portugal é preciso passar por entrevistas e processos seletivos, e é muito difícil as empresas contratarem você estando no Brasil. Eu mesmo, vivendo aqui, conheço apenas um brasileiro que veio já com trabalho. Para que você faça o visto D1 no Brasil, é preciso apresentar uma declaração de interesse escrita pelo empregador e também um contrato de trabalho legal em Portugal, ou promessa de contrato registrado no Ministério do Trabalho de Portugal. Somente se você tiver as qualificações necessárias e competências reconhecidas para se candidatar a oportunidades de emprego, poderá obter o visto. Então, se você, assim como eu, não tem uma alta graduação, não perca tempo enviando currículos para Portugal. Não estou desencorajando você, só estou sendo realista para que você não perca tempo. Só nisso que eu estou lhe falando você já economiza muito tempo, pois não adianta enviar currículos para Portugal esperando encontrar um emprego tão fácil. Então podemos concluir que a melhor maneira de solicitar o visto D1 é em Portugal. Porém, se você vier como turista e conseguir um emprego, o processo para ser seu visto leva mais de um ano. E como o visto de turista dura apenas 3 meses, até sair o seu visto, você está ilegal, mesmo que esteja trabalhando e com o processo de visto em andamento. Então comecei a procurar outras alternativas, pois não queria ficar ilegal no país.
Acabei estudando sobre o visto D2. No visto D2, as coisas são semelhantes. Nesse caso, você abre uma empresa em Portugal para solicitar o visto. Porém, se você abrir essa empresa estando no Brasil, o processo é extremamente burocrático e exigente e tem mais chances de ser negado. Já se você abrir essa empresa estando em Portugal, é muito mais fácil e menos burocrático. Aconselho você a estudar a melhor forma de vir legalizado, pois irá te facilitar em muitas coisas. Estando no país legalizado, com qualquer visto, você pode solicitar a mudança de visto a qualquer momento, desde que cumpra os requisitos do visto. Por exemplo, se você vem com visto de empreendedor, mas chegar aqui e resolver arrumar um emprego, pode mudar o visto. Outro fator que você deve saber e a mídia brasileira não mostra é que o governo português está de braços abertos para receber imigrantes brasileiros. Isso devido à grande crise que Portugal enfrentou, onde muitos jovens portugueses migraram para países com economias mais fortes. Juntando a isso o envelhecimento da população do país, causando uma grande escassez de mão de obra jovem e saudável. Essas informações estão na mídia e em sites portugueses, e não só o governo, mas também a grande maioria da população quer os imigrantes. O presidente do Conselho Econômico e Social, Sr. Antônio Corrêa de Campos, afirmou no parlamento português que são precisos cerca de 900 mil imigrantes para ter um crescimento à volta dos 3% do PIB. Isso significa que as facilidades para se viver legalmente em Portugal são muitas. Inclusive, qualquer brasileiro pode ter a cidadania portuguesa. Sem precisar comprar imóveis, fazer investimentos, também não precisa ser descendente nem casar com portugueses. Basta viver no país por 6 anos. Depois que chegamos em Portugal há 3 anos atrás, nossas vidas mudou muito. O principal fator que impactou muito foi a segurança. Aqui em Portugal vivemos absolutamente tranquilos. Portugal é o 3º país mais pacífico e seguro do mundo. Imagine você andar na rua a qualquer horário sem medo algum da violência. Aqui não se ouve falar em assaltos, homicídios, explosões de caixa eletrônico, roubos de carro, nada disso. A sensação de segurança nas ruas é enorme e apesar do baixo índice de criminalidade, podemos perceber a presença constante da polícia por todas as partes. Muitas vezes vamos ao mercado e deixamos o carro aberto. Isso no Brasil seria impossível. Outro fator que impactou muito foi a educação. Em Portugal, a educação é realmente levada a sério. As pessoas são extremamente educadas. Na escola, as crianças aprendem, além das matérias do currículo, educação tecnológica, artes plásticas, esportes, além do inglês que aprendem desde os primeiros anos e entre 11 e 12 anos escolhem uma segunda língua estrangeira, entre alemão, francês ou espanhol. E quando terminam os estudos já falam 2 ou 3 línguas fluentemente. Diferente do Brasil, onde analisei diversas escolas buscando educação de qualidade para as minhas filhas e pude perceber que tanto escolas públicas como particulares estão entregues ao submundo do funk e das drogas. Além de se perceber um grande desrespeito pelas autoridades, as crianças crescem sem respeitar pai, mãe, avós, professores. Estando aqui, pude perceber que no Brasil há um desrespeito muito grande pelo próximo. Som alto, sem preocupação com horários, intolerância entre as pessoas, agressividade, pessoas mal educadas, totalmente despreparadas para viver em sociedade. Já aqui em Portugal, você vai se adaptar a uma cultura nova, muito mais agradável e civilizada. As crianças aprendem valores nas escolas, aprendem a respeitar os pais, os mais velhos, a sociedade, a natureza, se tornam verdadeiros cidadãos. Também a saúde pública de Portugal é muito eficiente. É o 12º melhor sistema de saúde do mundo. Não existe comparação com o SUS e suas filas absurdas, mau atendimento e falta de estrutura. Aqui em Portugal, você e sua família viverão com mais qualidade de vida e segurança, além de usufruir de saúde e educação de primeiro mundo. Estando aqui há 3 anos, já ajudei muitos familiares e amigos a virem para Portugal. E o maior benefício de tudo isso é poder ver essas famílias vivendo com segurança e qualidade de vida, nesse país pacífico e acolhedor. Por isso criei um guia do passo a passo completo de como morar em Portugal, que está ajudando muitos brasileiros a virem para Portugal, com todas as informações certas reunidas em um único local. Para construir esse guia, reuni um grupo de amigos brasileiros
que moram aqui em Portugal e juntamos as informações essenciais das experiências que adquirimos nesses anos. Esse guia passo a passo de como morar em Portugal vai sem dúvida lhe mostrar tudo o que você precisa saber, fazendo com que sua mudança fique mais fácil. Além de você economizar 1 ano ou mais de pesquisas e obter informações essenciais de quem viveu na prática todo o processo. Esse guia permite que você faça todos os documentos necessários. Vai te mostrar o passo a passo para fazer cada documento no Brasil e em Portugal. Solicite o visto certo para você de forma correta. Você vai aprender qual visto usar e como solicitá-lo. Economize muito tempo de pesquisas. Livre-se do excesso de informações incompatíveis. Agora deixe-eu lhe fazer uma pergunta. Você gostaria de ter acesso ao guia passo a passo de como morar em Portugal? Por menos da metade do valor de uma consultoria, você pode ter acesso a todas essas informações em um único local. Agora, nem que eu quisesse, poderia listar todos os benefícios que você irá receber ao adquirir esse produto. Por isso, vou lhe mostrar algumas das coisas mais incríveis que você vai encontrar aqui. Como planejar a sua viagem, como se adaptar a uma nova cultura, quanto dinheiro trazer para morar em Portugal, onde morar em Portugal, como escolher passagens aéreas, quais documentos precisa fazer no Brasil, o que é e como obter o PB4, o que é e como funciona a carta convite, como fazer o passaporte brasileiro, como é a vida de ilegal em Portugal, como entrar em Portugal como turista, como se legalizar vindo como turista, como vir já legalizado para Portugal, como obter todos os tipos de vistos de residência, visto D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e o visto Gold, quais documentos precisa fazer quando chegar em Portugal, como ter acesso à saúde em Portugal, como validar diploma em Portugal, como fazer habilitação em Portugal, como fazer o NIF, como alugar imóveis em Portugal, como matricular seus filhos na escola, como conseguir trabalho em Portugal, como obter a nacionalidade portuguesa, como estudar em Portugal e, de bônus, como trazer o seu pet para Portugal. Isso não é tudo. Você recebe ainda um mini dicionário sensacional com as principais diferenças entre o português brasileiro e o europeu, que vai ajudar muito na sua adaptação. O preço total desse curso completo de como morar em Portugal poderia ser 300 euros, ou seja, mais de R$1.000, que é o valor cobrado por muitas consultorias aqui em Portugal. Se tudo isso lhe ajudasse a viver com sua família em um país seguro, com qualidade de vida, saúde e educação de primeiro mundo, quanto valeria para você? Se tudo isso lhe fizesse deixar para trás a violência, a corrupção e todos os problemas que temos no Brasil, quanto valeria para você? Eu não vou cobrar 300 euros, na verdade nem perto disso. Você precisa investir apenas R$97. Isso mesmo, apenas R$97. E você ainda pode pagar em até 10 vezes de R$11,08. E não se preocupe, se você não gostar e não ficar 100% satisfeito, você tem 30 dias para testar e então eu devolvo o seu dinheiro. Mas você tem que agir agora, porque os problemas no Brasil só pioram. No ano de 2016, chegou a ser suspensa a emissão de passaporte pela Casa da Moeda e houve muitos atrasos na entrega dos documentos pela Polícia Federal. Apenas imagine como seria se você pudesse viver legalmente em um país mais seguro. A alegria de ver a sua família usufruindo de muita qualidade de vida sem pagar a mais por isso. Então clique no botão abaixo desse vídeo e você será redirecionado para uma página de pagamento totalmente segura, do Hotmart, a maior plataforma brasileira de produtos digitais. Depois que você concluir o pagamento, você receberá de forma automática em seu e-mail os dados de acesso para o guia passo a passo de como morar em Portugal. Mesmo se for 4 horas da manhã, tudo automático, simples, fácil e seguro. Não fique para trás. Enquanto algumas pessoas ficam pensando, outras tomam iniciativa e agem. Para os que já estão se inscrevendo, assim que receber o e-book, aconselho que inicie desde o primeiro capítulo, para ter um entendimento completo sobre o planejamento e adaptação. Nós vamos continuar ajudando muitos brasileiros a mudarem para Portugal de forma descomplicada. Isso porque nós sabemos os atalhos certos. Agora, sem nossa ajuda, você estará apenas correndo e gastando mais tempo do que você precisa.
Então junte-se a nós e venha para Portugal de forma fácil e prática. Somente aqui você aprende tudo sobre morar em Portugal. E lembre-se que a vida passa rápido e ninguém vai te esperar. Então aproveite, viva sem medo e sem limites.